acredito que só assim que a gente consegue transformar o mundo. É olhando, ó, pra dentro, pra expandir pra fora. Essa é uma temporada muito especial. Estou recebendo mães. E a minha convidada desse episódio é a Kelly Matos, a mãe do Gabriel e a apresentadora da Rádio Gaúcha. Era isso? Ei, tu vê que o mãe do Gabriel já vem antes, né? Eu até me perdi. Na minha bio, eu já coloco mãe do Gabriel primeiro. Que é o que tomou a minha vida, né? Eu super workaholic, Débora, assim, super entregue em todos os projetos, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mãe do Gabriel subiu. E eu acho que é o que acontece mesmo, né? Assim, pelo menos pra mim foi. Eu tô tentando ainda, com meu filho com 2 anos e 2 meses, recuperar aos poucos. Eu tenho voltado a ser também outras coisas. Mas mãe do Gabriel é sempre o primeiro. Mas eu acertei a apresentadora. Acertou, claro. Eu até fiquei na dúvida. Eu tava tão focada em dizer mãe do Gabriel primeiro que eu fiquei... Não, mas perdi. cabem muitos predicados, né? Eu também adorei o nome, falando com o coração, porque eu sou essa pessoa emocionada, né? Às vezes as pessoas falam, e acho que tem sentido, de que jornalista precisa se distanciar da notícia, ser o menos parcial possível. Cara, eu coloco meu coração em tudo que eu faço. Isso, claro, vai me trazer coisas boas e coisas não tão boas. Eu me emociono muito nas reportagens, nas entrevistas, eu fico braba, eu fico dando risada, né? As pessoas falam, eu adoro tua risada, porque eu realmente me envolvo naquilo que eu faço. Eu falo e faço com o coração. Então, eu me achei aqui. Adorei. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o aceite do meu convite e que a gente deu um jeito, né? Pra gente estar aqui juntas, porque eu me conectei muito com os teus relatos. O Gabriel nasceu um pouquinho antes da Estela. Eu me lembro disso. E eu tava num perrengue da amamentação. E tu era assim, doando leite. E eu pensando, meu Deus, né? Eu lia teus posts, então eu olhei muito para tua rede, para tua experiência, para também refletir sobre a minha. E por isso que para mim era muito importante a gente estar frente a frente. Agora, as mães de filhos de 2 anos. Puerpérios juntos unem pessoas, salvam pessoas. Eu vinha para cá pensando, Débora, sobre o quanto a maternidade me mudou, né? Eu me transformei e continuo em transformação. Eu acho que foi para mim, um baque. Isso que eu vou falar aqui, para algumas pessoas pode soar meio ruim, né, pejorativo, mas para mim foi um tombo. Eu fui atropelada, eu parei com as 4 rodas para cima, assim. Eu participei de um podcast da minha querida amiga Shanna Miller, e eu fui grávida, né? É um podcast também, maternidade, né? Tudo sobre mim, a mãe. Ela é a Tati. E aí, eu achava que eu sabia tudo. Eu tinha lido livros e manuais e tudo, assim, que pudesse me preparar para algo que hoje eu já enxergo como eu me preparei para a infância. Então, eu lia sobre comportamento, eu lia sobre como educar, quais eram as melhores formas. Mesmo isso, eu já vi que a prática é diferente. Mas eu não me preparei para o recém-nascido. E como o recém-nascido ele fica muito fechado em casa, porque a sociedade, os especialistas dizem que a gente não pode sair, que o bebê não pode sem as vacinas e tal, acaba que aquele mundo vira uma clausura em que, eu vou até exagerar, só a mãe percebe e entende e vivencia aquilo na intensidade que tem. Porque mesmo o pai sai, né? O pai vai no mercado, o pai vai não sei o quê, volta a trabalhar 5 dias depois, ou 20, né? Dependendo da empresa. E a gente para no tempo, e eu me lembro que eu via pela janela, o mundo continuava, e eu tava naquela treva, e que o meu filho não dormia. Eu sempre gostei de dormir cedo, então 10 da noite eu queria dormir e a criança tava naquela hora da bruxa, né? O Gabriel começava às 7 da noite, a minha mãe se mudou pra minha casa e eu falava, mãe, vamos botar a roupa de gala porque vai começar o baile. E isso eu me lembro, assim, eu falei, já te vestiu? Porque vai começar o baile. E aí era colo em colo, era meu colo, colo do Gabardo, colo da minha mãe, nós ia revezando, porque era uma loucura. E ele tinha, não sei se era cólico, o que era, né? Até hoje a nossa pediatra fala, a doutora Antônia, que o recém-nascido, ele nem sabe que nasceu. Então, é colo, e nós ia... Ele gostava de ficar de bruços, então o Gabardo tem um bração, assim, ele ficava tipo uma tartaruguinha, assim, sabe? Com o casco virado para cima. E aquele puerpério, ele me derrubou tanto, Débora, que
eu passei a escrever, que eu acho que é aí que a gente se conecta, como uma forma de eu desabafar, que eu tava tipo, alguém me salva, sabe? Uma bandeira me joguem a boia. Porque, e hoje também, né? Já com 2 anos que se passaram, eu consigo elocubrar melhor. Eu acho que a maternidade, o primeiro mês, ou os 3 primeiros meses, neste aspecto, a maternidade é inavisável. Eu ouvi esse termo da Jojo, aquela youtuber, e eu acho que é o melhor termo que eu achei. É inavisável. Porque eu posso dizer para uma grávida, falar, tu nunca mais vai dormir. Ela não vai. Eu não compreendi. Eu falava, as pessoas estão me assustando. Tu não sabe, não tem como, né, explicar ou exemplificar ou fazer a outra pessoa entender. E o meu grito de socorro, eu comecei a perceber, acabou virando uma forma de as outras mães que estavam no puerpério dizendo, ufa, eu não tô, o meu tá assim também, se a Kelly Matos tá dizendo isso, ai, graças a Deus, o meu é assim também. E eu me lembro de um dia que eu fui num restaurante e uma mãe me parou e falou assim, eu quero te falar uma coisa, os teus posts, e ela tava falando da filha dela que tinha ganhado nenê, a minha filha tava desesperada, porque ela achou que ela estava sendo a pior mãe do mundo, que ela não estava acertando em nada. E eu falei para ela, vai lá e vê o Instagram da Kelly Matos. E aquilo tranquilizou, opa, não sou só eu. E foi assim que eu percebi, assim, eu ia me conectando, tipo, da amamentação. Cara, amamentar não é lindo, é um perrengue do cão. Tem técnica. Cara, exato, o negócio da pega, o narizinho que eu tenho que ir pra cá. Eu me lembro, eu tenho seio relativamente grande, né? Quando eu pari o meu filho, meus peitos pareciam a bunda da Graciane Barbosa. Era um negócio duro aqui, assim, uma coisa enorme. E não tinha sutiã, eu tinha comprado sutiã, não tinha sutiã que desse conta. Era o G, eu mandei meu marido comprar o GG. E eu me preparei, por exemplo, comprei aquele negócio do berço. Como chama pra não... Tipo não é um lençol, mas pra não vazar o xixi, né? Uma capa. E aí, o meu leite vazava todo no meu lençol, na minha cama. Eu falei, gente, eu comprei a capa para a cama errada. Eu trocava lençol e era aquele leite assim, guria, um desespero. E aí, começou meio a ficar meio assim, né? Eu fiquei com medo de ter mastite, porque era muito. E a criança me arrebentou, porque eu não sabia, a pega estava errada. Era uma cabecinha da criança desse tamanho, o peito desse. Hoje eu vejo as fotos e falei, não tinha como aquela equação dar certo. E eu faço sempre esse olho do gatinho, né? Eu chorava e pingava preto na criança. Era um desespero. E aí eu comecei, a gente fica tão louca, né? Eu falava assim, o que eu compro para resolver isso aqui? O que eu compro? Protetor de mamilo, tinha aquele negócio do bico de silicone, rosquinha. Eu liguei pra Grazi, a Grazi é maravilhosa lá, da Leite do Bebê. Falei, me dá o que tu tiver. A tipóia, eu tinha uma tipóia pra segurar. Também! Menina, eu tava assim, ó, me dá isso, me dá... Numa ilusão de que tu vai conseguir sanar com alguma coisa. E, na verdade, é um processo, né? E até que um dia a consultora de amamentação falou pra mim, olha, Kelly, eu vou te dizer uma coisa, no começo dói. Só que eu não sabia que doía tanto, porque até o ranço eu peguei daquelas fotos das pessoas angelicais, assim, sabe? Hoje eu já tô bem com isso, tá tudo bem, já fiz ensaio também. Mas aquelas mães, assim, angelicais, com cabelo e um fundo branco e amamentando. Eu fiquei com ódio, porque não é aquilo. É o coque aquele, né, Débora? Olheira profunda, a gente acabada e a criança pingando preto, que eu chorava, que doía. E a minha mãe pegando casca de mamão e botando no congelador porque disseram que casca de mamão... Menina, eu fiz o que tu pode imaginar. E aí eu fiz esse post, que teve uma repercussão imensa, que foi, amamentar não é lindo. É muito difícil. E também tem uma coisa, que eu parei de julgar quem não seguia. Porque, cara, tem gente que não tem o leite, né, que não tem uma produção tão significativa. Tem gente que não aguenta a dor e tá tudo certo, tá tudo lindo, porque é uma dor do cão. Eu me lembro, assim, do que eu sentia. E fora que tem que acordar 729 vezes de noite, sabe? Eu fiquei louca. Privação de sono. Eu fiquei pensando nesse dia, qual foi a coisa que mais me deixou louca na maternidade, que mais me... A privação de sono tá ali no top one, né? Com a amamentação, hoje já tô bem resolvida com isso, com a amamentação e com o puerpério.
esse trio, assim, trio parada dura, me quebrou. Eu falo demais, Débora, por favor. Eu tenho uma pergunta. Tu sempre quis ser mãe? Eu não tenho lembrança se na infância eu queria ser mãe, mas que eu queria ter uma família, que daí eu acho que tá implícito, isso eu tenho lembrança, né? Eu, sei lá, na minha trajetória de relacionamento, eu emendava um namorado, eu achava que eu já queria casar, acho que uma ideia, sabe, de princesa da Disney, vai encontrar o príncipe, encantar, depois eu descobri que não tem príncipe, não tem nem sapato de cristal que é apertado, é melhor botar um tênis. E eu acho que nessa ideia eu tinha de construir família. Depois que eu fiquei mais pra fase adulta, aí eu tinha certeza absoluta que eu queria ser mãe. E aí, quando eu tive o primeiro, eu falei, nunca mais eu quero ter filho na minha vida. Acabou a minha vida. Tinha uma coisa, não sei se tu tinha, que era o meu ouvido. O nosso ouvido muda, né? Eu deitava, podia ter uma retroescavadeira do meu lado. Eu não acordava. E o meu marido, o contrário. Ele, qualquer coisinha, ele aqui, ó, ele ficava alerta. E mudou, agora o Gabriel tá chorando, a cachorra tá se mexendo. Se a cachorra se mexer, eu sei para que lado ela mexeu, qual foi o barulho, tudo. E ele dorme, como todos os pais, né, dormem como uma rocha. E não, a frase dorme como bebê eu nunca mais utilizei. Porque o meu filho era de 30 em 30, de 1 em 1 hora, Senhor Jesus. Mas voltando, eu tinha essa coisa de ser mãe, e quando ele nasceu, eu falei, meu Deus, que horror. E eu lembro que eu perguntava sério, a minha mãe fala que eu fiquei traumatizada, e eu acho que sim. Eu fiquei muito traumatizada, e eu falei, nunca mais na vida, acabou aqui. E eu perguntava para minhas amigas, eu falei, cara, como é que tu consegue? Como é que tu conseguiu? Para várias, sabe? Eu perguntei pra Camila Menezes, eu falei, meu Deus, amiga, como? Pra Andréa Sadia, eu falei, como é que que horror! E elas, calma, vai, isso que tu tá sentindo agora não é para sempre, vai mudando. Hoje eu já tenho essa compreensão. E quando foi, de alguma forma, atenuando, que eu acho que eu ainda não passei tudo, aí, amor, eu falei, eu quero ter 10. E o meu marido falou, é o quê? Daí eu já consegui convencer ele a ter o segundo, né? Depois a gente pode falar sobre isso, que eu engravidei de novo, perdi. Mas eu consegui convencer ele a ter o segundo. E aí, quando eu tiver o segundo, eu vou tentar, e aí eu vou, né? Sabe-se Deus o que vem por aí. Mas esse desejo de ser mãe, ele era claro pra mim. Bastante, assim, na fase adulta, eu nunca tive dúvida disso. Kelly, tu é uma pessoa pública, né? Super Instagram, super movimentado. Super. Quando tu começou a postar e mostrar que a vida não é tão perfeita assim, tu não teve medo de se expor demais, da opinião dos outros? Eu acho que esse é um problema que eu tenho. Eu não tenho medo e nem a exata dimensão de que isso pode me prejudicar. Isso é bom por um lado. Como eu não tenho esse medo, porque eu sou desse jeito assim, né? Eu chego, falo, não sei o quê, eu sou muito despachada, eu arrisco bastante nessa história de expor, né? Expor relacionamento. Eu já tive relacionamentos anteriores que as pessoas criticavam. Depois, quando eu casei, de mostrar fotos do meu filho, eu sei que tem toda uma discussão. Então, eu sempre expus com essa liberdade que na minha cabeça ela existe. Mas eu sei que tem várias pessoas que não expõem, que são super centradas, e algumas até me falam, sabe, eu queria ser como tu, que é desprendida nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a postar isso, começou a vir pouco, mas veio, e a gente sempre olha, né, quando vem comentário menos positivo, que era assim, mas tu queria tanto ter um filho, então agora não reclama. Ai, que ódio. Ai, guria, eu ficava assim, primeiro, eu não quero dizer que eu não tô grata por meu filho, eu estou muito grata, foi a coisa que eu mais desejei. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada, que eu rezava assim, né, pra ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no quarto do meu filho. E eu falava assim, meu Deus, Nossa Senhora, que perrengue. E eu acho que eu falava assim, ela deve estar dizendo algo assim, tu pediu pra mim, querida, tu pediu, que eu me lembro, né? Mas eu recebi esse tipo, pouco, mas recebi. Ou algo do tipo assim, na minha época a gente tinha não sei o quê e não reclamava, né? Na minha época a gente dava conta. Hoje as mães estão muito mimimi. E na verdade, tu imagina que as nossas mães, as nossas avós, a minha avó teve 10 filhos. O que elas passavam? Porque além de tudo, de cuidar de
tudo. Ah, mas elas não trabalhavam fora. Sim, trabalhavam muito dentro de casa para dar conta de 10, chorando, pedindo mamar, e grávida, segurando um aqui, cozinhando. E quando o marido chegava em casa, tinha que fazer a janta. É um negócio, sabe? Então eu não tive medo, respondendo a tua pergunta, mas eu tive um que outro comentário assim. Hoje eu acho que as pessoas já entenderam que é meu jeito, sabe? Mas de vez em quando surge, né? Ai, porque pra que esse mimimi todo? A gente dava conta de vários e não reclamava. Eu digo, que bom que você tinha essa estrutura psicológica, né, psíquica e repertório para conseguir responder a isso. Eu não tive e sigo aprendendo, sabe? Todos os dias, em todos os momentos. Tu tá na fase dos 2 anos, né? É desafiador, né? Cheio de opiniões. Menina, e eles são pessoinhas, né? E eu gosto muito de uma frase que fala: a infância não é a preparação para a vida, ela é a vida. Então, eles são pessoas. A gente tem que a gente quer impor a nossa vontade, e muitas vezes, claro, né? Falo, escovar o dente não é negociável. Mas entender que eles têm vontades, que eles fazem escolhas, que o meu filho quer botar o croque e não quer botar o tênis. E eu comprei aquele tênis que é uma fortuna, sabe? Aquele todo flex. Hoje eu tentei, Débora, eu te falo. Nunca foi usado aquele tênis. Falei, filho, tá frio, vamos botar o tênis. Não, mamãe, croque. Croque. E aí a nossa pediatra falou hoje assim, mas tem prejuízo ele botar o croque? Não tem, é a decisão dele. O que eu vou fazer, né? Aí a gente vai reeducando, né? Pra essa coisa do controle, pra impor as vontades. Eu acho que antigamente não tinha isso, né? Pai e mãe falavam pra gente, ó, é isso. O que tem. É o que tem. E aí hoje estamos tudo tomando remédio, né? Tu falou logo no início como tu te transformou com a Uhum. chegada do Gabriel. Eu acho que a chegada de um bebê é uma coisa, assim, tem que viver pra saber, né? Exato. É Como tu falou, inavisável. inavisável. Eu amei, eu não tinha escutado isso, Eu uso, inavisável. depois que eu vi, eu uso sempre. Conta um pouco sobre essa tua transformação. O que precisou ir? O que da Kelly teve que ir? E o que veio? Ah, muita coisa, assim. De início, né, desse tombo que eu levei, eu fui atropelada, assim. Foi uma onda, e eu falo, onda grande a gente atravessa mergulhando, né? Eu mergulhei. E eu acho que algumas vezes eu me afoguei, eu tentava respirar, e eu fui aprendendo, para começar a responder a pergunta, que não adianta, às vezes, a gente tentar nadar contra a correnteza, porque tu não vai sair do buraco. Às vezes tu tem que te deixar levar um pouco para tu conseguir sair. E eu acho que esse foi o primeiro clique que eu tive, assim, cara, tu tá vivendo isso? Esquece que tá todo mundo lá fora, que as pessoas estão vendo, sei lá, streaming, que as pessoas estão indo na pizzaria, que o mundo continua rodando, que as pessoas continuavam apresentando programa e eu tava ali, né, naquele fralda, cocô explosivo. Gente, tinha uma raiva do cocô explosivo, que tinha que trocar tudo. E o Gabriel fazia cocô de madrugada, Débora. Ah, não. Ninguém tem isso, só o meu filho fazia cocô de madrugada. Daí me dava um desespero, que era inverno, assim, quando ele tinha ali 4 meses. E aí eu tinha que trocar toda a roupa. E aí acorda, ah, senhor. Enfim, mas até hoje ele é um cocôzento, assim, faz muito cocô. Enfim, por que eu tô respondendo? Por que mudou na minha vida? O que eu deixei, né? Então essa foi a primeira coisa, assim, né? O se deixar levar pelo que está acontecendo e esquece o que tem lá fora. Depois, hoje eu já sei, depois volta. Mas foi um desespero, porque eu disse, nunca mais eu vou dormir, eu pensei. Porque qualquer barulho, sério, se alguém respirasse. Eu ouvi o pingo da torneira. Assim, ai, que raiva. Meu Deus, eu falava, como é que pode? Como é que as pessoas aguentam, Senhor? E hoje, a maior transformação que eu tô vivendo, e tem sido um trabalho duro, assim, sofrido e custoso de psicólogo e psiquiatra, para entender que quanto mais eu tento controlar, mais isso me causa sofrimento. Eu querer controlar o meu filho, para onde ele quer ir, eu querer controlar, fazer com que ele não chore, fazer com que ele não se frustre, eu querer controlar que o meu marido faça do meu jeito e não do jeito que é o jeito dele. Eu dou banho de um jeito, ele dá de outro, eu dou janta de um jeito, ele dá de outro. Isso tem sido aprendizado, porque eu sempre quis, né, nessa coisa
da minha personalidade, do meu ego, talvez até numa palavra na moda que é o narcisismo, eu queria que tudo fosse dentro daquilo que eu planejei. Então, se alguma coisa sai do meu planejamento, eu me desorganizo e aquilo me custa. Eu fico mal, eu choro. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu recentemente. Algumas pessoas vão achar bobagem, mas eu acho que foi muito, pra mim, significativo. Foi o seguinte, foi pra Disney, mas eu fiz um pouco de Disney, como é que diz o meme? Um pouco de Disney, um pouco de salada, tá? Eu fiz interior também com galinha. Fizemos os 2 nas férias. Mas enfim, fizemos Disney com criança de 2 anos. Ele super aproveitou. As pessoas dizem, mas não vai aproveitar. Aproveitou horrores. Saímos todos exaustos, cansados. Mas tem o perrengue de que uma criança de 2 anos, ele quer se governar. Então, a gente ia pra uma fila e ele quer ir pro outro lado, né? Ele queria ficar no chão, brincar, correr. Enfim. Aí teve um dia que ele tava ali caminhando e tal, e meio rançando, e aí eu vi o ursinho Puff. Olha o exemplo que eu vou dar, vi o ursinho Puff. Eu falei, filho, vem cá que tem um ursinho. Débora, eu nem sei a história, já tô rindo. Não, é bizarro, porque por que o ursinho Puff tava vazio? Eu nunca tinha ido pra Disney. Porque já tinha terminado, senão ia ter uma fila quilométrica. Porque já tinha acabado a caceta da fila, do horário e tal. E aí, ele se empolgou do ursinho e ele entrou. Só que na Disney eles são super rígidos. Entrou e tá fora do horário, eles vão tirar. E meu filho entrou assim, feliz pra dar um abraço no ursinho. E eu vi que tinha acabado, ele passou por aqueles, né, que segura assim na fila. E eu olhei pro cara da fila, eu falei, posso ele pegar ele? E ele falou, não. E ele pegou. Então meu filho se assustou e tirou. E, obviamente, começou a chorar. Bah. Aí, a minha dor era... todas as dores que eu senti era, primeiro, meu filho chorando. Porque ele queria ver o ursinho, eu não podia dar aquilo pra ele. E eu que levei ele não tava olhando. Eu levei ele a chorar. Isso foi o que a minha mente traduziu. E eu fiquei muito mal. E aí, tipo, tu vê teu filho... Eu fiquei muito mal. Parece uma bobagem, mas eu queria... Por que eu tô usando essa história do controle, né? Porque eu sou a pessoa que deveria, na minha cabeça, trazer só coisas boas pro meu filho. Eu tenho que levar ele pra felicidade. Eu não posso errar. E aí, a minha psiquiatra, assim, me deu uma chinelada que ela falou assim... Em primeiro lugar, olha que oportunidade tu está tendo de mostrar pro teu filho que a frustração acontece. Às vezes a gente vai ficar triste porque não dá pra entrar numa fila, porque não dá pra acertar numa prova, porque não dá pra namorar a pessoa que tu gosta. E tu tinha 2 braços ou um coração inteiro, né, pra acolhê-lo. Então, quer melhor maneira de mostrar para uma criança que a frustração existe e ela vai ter alguém pra acolhê-la do que essa? Ela falou... Não era uma situação de luto, de acidente. Era um ursinho Puff. Então, tu ia ajudá-lo a ter repertório. E eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus. Porque, claro, no meu controle, primeiro, não podia falhar. Segundo, eu tenho que dar segurança e amor pro meu filho para que ele fique feliz. Então, eu tenho que entregar a Disney, eu tenho que entregar o passeio com a galinha. Eu não posso fazer ele chorar. Na minha cabeça, eu fui responsável por fazer ele chorar. Eu me martirizei, assim. E ela falou, cara, que bom que era um episódio com o ursinho Puff, sabe? Ele, daqui a pouco tu tem o Pateta, o Mickey pra mostrar pra ele. E ali eu acho que tu me perguntou o que eu tô aprendendo. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim. Nesta fase de 2 anos, ele vai se frustrar. E eu tenho essa oportunidade, entre aspas, de mostrar pra ele que a vida segue e mamãe tá aqui. O ursinho Puff. Não, maravilhoso tu falar isso da frustração. Sabe que eu me dei conta... A gente se dá conta de várias coisas com a chegada de um filho. Muito. Que eu tinha, assim, muita dificuldade de lidar com a frustração. Eu comprei um livro, Kelly. Eu não posso entrar numa livraria. Eu também. Não posso. Tem uma fila de livros pra ler. Eu também. Mas eu não consigo. Não, exato. E agora eu vou no infantil. Vou lá, eu também. Uma olhada. Tem um livrinho de um gatinho azul. Vou te mandar a fotinho depois. Me manda. É um gatinho azul. São as emoções. Eu comprei o da frustração. Tu já me manda. Porque eu tenho que me comprei pra mim. Sou eu que leio pra ela. É isso. Por enquanto, pra ela é só a historinha do gatinho azul. Tu não tem essa impressão que
a maternidade tem um livro que fala, é um encontro com a própria sombra. Que Maravilhoso esse eu comecei a livro. olhar todas as minhas sombras ali, sabe? A questão do controle, a frustração. A minha psiquiatra falou isso, ela falou, ele, 2 segundos depois, ele estava distraído com a bolha de sabão, mas tu não podia te frustrar. Tu sentiu isso, né? E eu já quero o livro esse do urso, pelo amor de Deus, que eu Vou quero te mandar aprender. o gatinho azul. Gatinho azul. Isso é bom de rede de mãe, né? Porque quando a gente vai compartilhando, a gente vê que não é só a gente, vale pro perrengue, vale pro aprendizado. E eu acho que isso quebra uma coisa que a gente ouviu a vida inteira. Não sei se tu ouviu, mas eu ouvi muito, que é as mulheres são rivais. E por muitas vezes eu acreditei nisso, sabe, Débora? Eu acreditava que as mulheres eram rivais e aí alimentava essa ideia de, fulana tá com inveja. Que bobagem, sabe? Não teve rede melhor do que as outras mães. Eu tenho um grupo que chama, no WhatsApp ele chama Boa Mãe, mas a gente tem no Instagram também o mesmo grupo que é Mães Suficientemente Ruins, que é pra fazer uma oposição ao conceito do Winnicott, né, de mãe suficientemente boa. Não, a gente é mãe suficientemente ruim. Uma manda assim, cara, o meu filho hoje não escovou o dente. Mas o meu faz uma semana que, sei lá, que eu não tô conseguindo dar janta. Sabe? Não isso, né, mas assim, exagerando pra dizer que a gente compartilha pra ninguém se sentir... Quando uma dá um perrengue, eu falei, não, mas o meu foi pior. O meu eu tô desfraudando, fez cocô no meio da sala. O Gabriel fez mesmo. Agachou igual cachorro. Agachou assim, ó, e plá. Então, a gente fica compartilhando isso, como eu tava ouvindo a tua história, e fica, tá bem, então não sou só eu, sabe? Essa rede de apoio da maternidade, é meio clichê falar isso, mas essa rede que eu ganhei com as mães lá da RBS, da rádio, as mães da escola, tem o grupo, as mães... Todo mundo fala, grupo de mãe... Pra mim, é a rede do trapezista. Eu caí, tem as mães ali pra me dar uma sustentação. Tu falou que tu quer ter mais filhos. Sim. Eu li a tua coluna, onde tu compartilhou, que eu achei muito corajoso, e sempre é um serviço, né, que a gente também... Eu acho. Abre os braços para quem está passando por isso também, sobre a tua perda. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre esse processo. Conto. Primeiro que a primeira vez que eu engravidei, lá era pandemia, 2020 ou 21, eu perdi. Aí, mas estava muito no início. Eu tinha feito só o teste o palitinho lá, né? Não tinha feito o beta. Na segunda vez, eu também perdi. Daí, na terceira, eu falei, né? Eu rezei, falei o cara lá de cima, eu falei, poxa, o que tá acontecendo? E aí, dá pra ver, o tempo vai fazendo a gente esquecer. Mas eu entrei numa coisa, primeiro que foi muito difícil, eu achava que eu não ia conseguir ser mãe, eu fui em todos os médicos, assim, possíveis, tudo que me indicavam. Eu fui consultar uma médica, né, especialista na questão de fertilização, ela olhou, falou, cara, tu tá ovulando bem, não é isso, ela falou, tu engravida. Deu, meu Deus, por que eu tô perdendo? Então deve ser uma outra coisa. Falei com amigas minhas que tinham passado pelo processo, e que foi muito difícil, que gastaram muito dinheiro e emocionalmente sofreram muito. Eu fui pesquisar, procurar, daí eu lembro que eu falei com a Andréa Sadia, essa minha amiga, que é jornalista lá hoje mora no Rio, e aí ela falou, Kelly, é assim, as pessoas não contam, mas o processo de engravidar não é assim, a gente fica insegura e tal. E aí, Aí essa que me indicou, olha que curioso, essa novela que tá fazendo agora Vale Tudo, a autora chama Manuela Dias. E ela tinha feito um texto, e ela, amiga da Deia também, ela tinha feito um texto sobre perda e como a sociedade não fala muito desse tema. Então a gente também fica sofrendo sozinha, né? Por quê? Como a gente não conta a gravidez no começo, fica restrito, então tu chora sozinha, tu chora em casa, chora no banheiro, tu tem que trabalhar igual. E aí a Manuela Dias tinha feito um texto, eu troquei mensagem com ela, também através da Deia, e ela me falou que tinha uma mulher no Rio de Janeiro, toda holística e tal, que fazia um floral da fertilidade. E aí eu chamei essa mulher, fizemos uma super consulta, ela mandou o floral lá do Rio, da fertilidade, mais um outro pra ansiedade, não sei o quê. Eu não sei o que foi, se foram os astros, mas eu tenho uma outra história sobre isso. E tudo que me mandavam fazer, eu fazia. Aí teve uma outra questão que eu olhei, hoje eu já não sei se faz sentido ou não, que na época
essa minha amiga que tinha, assim, tido muita dificuldade, ficou anos e anos, e ela perdeu, assim, muitas gestações. Ela viu o meu drama e ela me telefonou. Ela falou, eu me lembro onde eu tava, a rua que eu tava aqui em Porto Alegre. Ela falou, eu vou estacionar. Estacionei o carro. Foi uma conversa de 30, 40 minutos. Ela falou, vou te ajudar. Ela falou, passei por isso. E foi muito barra pesada. Então eu não quero que tu sofra tudo que eu sofri. Ela perdeu, sei lá, 7 vezes. Bah. E aí ela me falou do teste de ovulação. Tu já ouviu falar disso, teste de ovulação? Não é todo mundo que sabe. Acho que não. Ele é um palitinho igual ao do teste de gravidez. E aí tu faz xixi no palito e ele te diz teus dias férteis. E aí, eu não tinha nem ideia do ciclo, de quando que eu menstruava, quando que eu ovulava e tal. E aí eu fiz o teste de ovulação. Eu achava que o ciclo durava 28 dias, como nos ensinam, e que na metade, no 14, né, no dia 14, eu ovulava. E aí eu comprei o tal do teste, vem 10 palitinhos, e comecei a fazer xixi ali religiosamente no palito diariamente. Aí fiz perto do 14º, 15º, 16º, 17º, 8º, vem 10 palitos, 19º, sei lá, cheguei no dia 24 e nada de ovular. Falei, pronto, sou um ET, não ovulo, nunca vou engravidar. E aí o teste é meio carinho, assim, uns 100 e poucos, né? Não é que nem um teste de gravidez. E eu falei, amiga, eu não ovulo, eu não vou engravidar nunca. E ela falou, compra outro teste. Eu falei, é o quê? 100 e poucos reais? E ela falou, eu comprava esse teste de caixa, porque ela fez fertilização e tal. Aí eu comprei mais um. Isso não funciona e tal. E aí eu comecei a ver, eu fui ovular lá no dia 32 do ciclo. E aí chamei meu marido, estou ovulando, querido, vamos lá, né? E meu marido trabalha em jogo de Inter, de Grêmio, eu falei, não me interessa, tu me vem aqui agora. Agora, vem cumprir teus deveres matrimoniais. E aí deu certo. Então, eu brinco que, na verdade, eu estava transando no dia errado, entendeu? Eu estava jogando à toa aquela relação, porque eu estava no dia errado. Mas aí, tipo hoje, né, que eu quero engravidar, e eu fiz teste de ovulação, tô fazendo de novo para ver qual é o dia. Eu já não sei se esse teste também, eu fiquei fixada naquela ideia. Eu não sei se necessariamente, outras amigas me disseram, Kelly, eu fazia teste de ovulação, eu tinha relação no dia e não quer dizer, né? Às vezes o corpo é isso ou aquilo. E aí, nessa última vez, bom, tu sabe, né? Porque tu tem filho. Depois que a gente tem filho, cara, a gente sabe exatamente o dia que a gente teve relação, porque é uma vez a cada 3 meses, é uma loucura, né? Tem que combinar com o horário da soneca, com o horário do não sei do que, o horário do trabalho, o horário que tu tá... todos os podcasts que eu ouço, né, da 1001 Tretas, da Tayla Ayala, da Júlia Faria, elas falam a mesma coisa. Depois que tu tem filho, tu sabe exatamente. Eu era uma vez a cada 90 dias, o Gabardo morre de rir quando eu conto isso, ele fala, fica assim. E eu engravidei, não sei como, né, eu sei como, mas assim, nesse descuido não, porque a gente quer ter outro filho. Eu falei, tá estranho isso aqui, né? Tô meio atrasada. Falei, gente, mas não é possível. O pessoal, mas tu tava cuidando e não tava cuidando? Falei, não, a gente só, né? Não vi o dia, tava querendo sem querer, né? Tava aberta a possibilidade. E aí, como eu tinha muita certeza que o meu corpo tinha aprendido nessa última gravidez, eu não tive nenhum medo de perder. Eu tava muito segura. Eu fui na primeira eco que o médico, o Dr. Felipe, meu amigão, ele olhou, olha, ele falou, tá muito cedo ainda, mas a gente repete, repetimos depois de uma semana, ouvimos o coração, eu tava muito segura, eu não tive nenhum medo, felizona, falei, cara, meu corpo aprendeu, tá tudo certo, não tem por que ter a noia, porque na primeira, fazer xixi, eu ia de madrugada fazer xixi, eu ligava a luz do celular pra ver se não tinha sangue no papel. Foi tão desesperador nas primeiras, né? Porque eu tava tão traumatizada com perder. Nessa não, eu tava assim, não, ser mãe, já tinha calculado tudo quando ia nascer e tal. Então, dessa vez foi muito diferente. E quando eu tava indo tomar café, eu disse, vou fazer xixi. E aí eu vi que tinha não era nem sangue, era marrom na minha calcinha. Sabe quando a gente tá no fim da menstruação, que vem só um borrãozinho? E aí eu falei pro Gabardo, assim, eu tava com Gabi e tudo, eu falei, olha, tem um pouquinho de marrom. Falei, eu vou lá no Moinhos olhar, muito rapidinho, e depois eu vou pro timeline. Eu falei, tu quer vir comigo?
E ele me olhou assim, né? E eu disse, olha, pode ser sério, mas acho que não. E aí eu me lembro que eu fui no hospital, muito tranquila, muito, porque eu já tinha ouvido casos assim, né? Não era sangue vivo. Uhum. E quando eu chego, a gente sabe, né? Porque a médica, ela olha de um jeito, se ela tá mexendo, se ela tivesse visto, ela não ia demorar, né? E aí ela começou, eu me lembro, uma querida, a doutora, assim, ela começou a olhar e ela fez a seguinte pergunta: com quantas semanas não sei se falou tu tava, mas quantas semanas tu me disse? E eu falei, agora seriam 8, agora são 8. Aí ela mexeu mais um pouco, daí eu falei, deu ruim. E ela falou, olha aqui, o tamanho que tá, ele continua com o tamanho de 6 semanas, que foi a eco que eu tinha feito, né? Então a gestação não evoluiu. E quando eu boto ali o aparelhinho pra ver que muda de cor quando tem vida, né? Quando tá batendo o coração, não tá colorido. Eu falei, putz. Ali eu tive o baque, assim. Porque eu achei que eu ia trabalhar, sabe? Eu falei, 10 da manhã eu vou pra rádio, tá tudo bem. Eu não me imaginei. Porque nas outras eu tava, que nem eu te falei, cara, eu não tomava café, eu fazia xixi, eu olhava o papel. Essa eu tava muito segura, porque eu já tinha tido um filho. Como é que o corpo vai perder agora se ele já aprendeu o caminho? E aí, quando putz, foi caindo minha ficha e eu falei pro meu marido, não, tá tudo bem, que a gente quer ser forte. Eu falei, tá tudo bem, vai lá. Era um dia importante pro Grêmio, assim, de negociação, e ele dá muita informação relacionada a isso. Eu falei, vai. E aí, quando ele chegou lá na rádio, as pessoas, o que tu tá fazendo aqui? Tipo, tua mulher tá lá. E ele falou, não, ela mandou eu vir. Porque eu fiquei tão, assim... Eu me lembro que eu fui daí eles te levam pra uma outra sala, assim, né? Essa foi na emergência obstétrica. Pra uma outra sala em que um outro médico vai olhar pra fazer uma segunda avaliação. E ela me mostrou a mesma coisa. Ela falou... E eu sabia, né? Se tu bota o aparelhinho aqui e não tem a cor ali, não tem o batimento, não tem a pulsação. E aí eu tive que tomar uma decisão que é uma decisão muito difícil, que é assim, ou o teu corpo vai expelir, ou tu vai fazer um procedimento que era o mais recomendado, mas eles não podem te dizer isso, a decisão é tua. E eu falei, o que tu acha pra essa médica, não pra minha médica? Daí que ela não pode me induzir a nenhuma das decisões. E aí, com a minha médica, a gente entendeu que pelas quantidades de semanas que tava, era mais seguro pra mim a gente fazer o procedimento, né? Que tem um nome que eu não vou me lembrar agora. E aí, começa a passar tudo na minha cabeça, assim. Eu disse assim, e se eles estiverem errados? E se tiver vida ali? E, ao mesmo tempo, a parte irracional dizia, a evidência mostra que não tem vida, aceita, mas se tiver 1% de chance... E aí eu fiquei naquela coisa, sabe? E aí eu liguei pra minha médica, eu falei, o que tu acha também? Ela, mesma coisa, eu não posso te dizer, mas aqui tem risco, aqui não tem. Aí eu falei, tá bem, vamos fazer o procedimento. E aí cancela tudo, né, Débora? Nisso tu estava sozinha no hospital. O Gabardo já sabia ou não sabia? Não, tava junto, já sabia. Ah, tá. Já sabia. Mas começa o processo de, tu tem que te preparar que é um procedimento. Então, jejum, aí eles botam um comprimidinho ali, né, que vai afinar o colo do útero, anestesia. E tu vai materializando a tristeza, assim, né? Tu vai caindo a ficha. E eu fui processando, ali a tristeza começou a vir, sabe? Eu fiquei assim. E aí eu tinha que. Ela olhou o relógio, ela falou: tu tem que ter jejum a partir de tal hora. Então tu vai pra casa. Como é que vai pra casa? Eu tava tão assim, né? Disse, meu Deus, vou pra casa. E na primeira ou segunda perda que eu tive, eu me lembro que eu passei a tarde inteira vendo o Tata Werneck. Porque eu digo, é a única coisa que vai me fazer rir, sabe, de verdade. E a Tata me escreveu, sabia? Quando eu fiz uma coluna falando isso, ela me escreveu uma mensagem linda, assim, dizendo muito, que bom que tu falou sobre isso, que bom que eu pude te oferecer isso naquele momento tão difícil. Ela falou, eu sei como, tive amigas que passaram por isso, eu sei que a dor é imensa, eu me coloco no teu lugar. Foi linda a mensagem que ela me escreveu. E dessa vez eu repeti, eu falei, cara, eu vou ficar vendo Tata Werneck. E comi
Eu tinha ganhado uma caixa de chocolates da minha melhor amiga pra comemorar a gravidez. Eu comi aquela caixa inteira. Eu cheguei a ficar com dor de barriga de tanto que eu comi. Ela disse, pelo menos serviu pra alguma coisa. Me entupi de chocolate, fiquei vendo Tata Werneck. E aí o Gabardo me passou lá pra me buscar, né? Porque eu tinha mandado ele trabalhar, pra gente ir pra iniciar o procedimento de internar, assim, né? De dar o início no hospital aí, oficialmente, pra fazer o procedimento. E ali foi uma tarde de processar o que estava acontecendo, assim, né? A gente cria nasce uma expectativa, né? Eu já tinha pensado, e se for menino ou for menina? Depois eu descobri, vou contar essa parte também que eu acho que é importante, que era uma menina. Tudo isso foi caindo a ficha. Aí da noite fizemos o procedimento e tal. Enfim, né? Foi difícil. A parte que eu queria contar é que a minha médica recomendou, porque é uma recomendação do Conselho de Medicina, não sei como é que é o nome, que depois da terceira perda, tu tem que vir investigar, né? Ou tu deve investigar, tu tem que não, né? E aí eu fui fazer o exame de restos ovulares. Isso foi uma dor sem tamanho. Porque eu levei um potinho pra casa com os restos ovulares. Eu não queria nem olhar pra aquele pote, porque eu falei, eu não sei o que tem aqui, sabe? A gente fica com aquela ideia, né? Meu filho tá aqui, não tá, né? Mas enfim, fica com aquela coisa. Eu levei o potinho no laboratório. Daí o menino falou, que exame é esse? Eu falei, são restos ovulares. Ele falou, mas eu não... né? Ficou procurando no catálogo. Eu falei, não, é que eu perdi. E aí, pra guria, foi assim, ó. Falei, não, é do meu útero, foi raspado. Não é aspirado, raspado, não sei como é que é. Isso aqui é o que restou da minha gravidez e tal. Eu tive um aborto e falando aquilo foi me acabando, guria. Eu fui morrendo aos poucos. E eu sozinha na sala do laboratório, assim, com aquele potinho. Aí mandamos o potinho para análise. E aí a gente, olhando, eles fazem um mapeamento, né? Era porque realmente na divisão ali faltava um cromossomo, eu acho que é isso. Eu não sei exatamente o termo científico, técnico. E não tinha, era incompatível com a vida. Não tinha como se desenvolver. E o corpo faz uma seleção, né? Se não tem o cromossomo A, B, C ou D, no meu, sei lá qual era o número, ele parou e seguiu, assim, ó. Não, isso aqui não vai ser viável, né? Dando uma lógica, assim, isso aqui não tem como seguir a vida. E expeliu. O que, de alguma forma, vou ser cuidadosa, me deu um alívio, porque a gente sempre pensa, né, Débora? Ai, foi aquele café que eu tomei. Ai, foi porque aquele dia eu fiquei muito em pé. Ai, foi porque eu me estressei no trabalho. Foi porque eu comi tal coisa e eu não devia ter feito. Ter visto que o meu corpo fez uma escolha, uma seleção natural, me tirou um peso que eu tinha, porque a gente vai se colocando culpas, né? Me tirou um peso. E agora eu tô na luta de novo, né? Como eu disse pro Potter, assim, né? Agora vamos fazer o corte. Eu falei, a parte chata... O Potter disse pra mim, né? Eu morri de rir. Ele falou, a parte chata é que vai ter que transar de novo, né? Mas eu ainda sigo querendo ter mais filhos. Quanto tempo levou para tu processar tudo isso e escrever uma coluna? Eu tinha decidido que eu não ia falar sobre. Porque eu já tinha falado sobre as duas lá atrás. Essa que a Tata Werneck me escreveu. E eu falei, cara, não quero falar, porque eu não quero ser vítima de novo, sabe? Um pouco daquela coisa, vou parar de me expor e tal. E aí, sabe o que aconteceu? A Maíra Card perdeu o bebê. E ela fez uma coisa que eu assim, né, que mostrar o feto e tal, pra mim, me causou uma estranheza, uma dor. Só que aí, as pessoas começaram a julgar e xingar ela, sabe? E eu falei, cara, mesmo que ela tenha feito algo muito errado, não xinga uma mãe na hora da perda. Não E a Sabrina Sato tinha perdido também. E quando a gente vê que a Sabrina Sato perdeu, que a Mayra Card perdeu, que aquilo não é só comigo. Aí eu pensei, vou escrever. Porque se eu olhei aqui e isso aqui me deu a coisa do não é só comigo, de alguma forma eu vou contar para outras pessoas, né? E como dessa vez eu não tinha falado para muita gente ficou surpresa. Aliás, não tinha falado para ninguém, né? Assim, só no ambiente de trabalho, porque as pessoas, né, para entender o contexto e tal. Aí de novo, as pessoas falaram, muito obrigada por ter escrito, que bom que tu falou. E tinha sido assim, é muito doido, né? Tinha sido... As pessoas não sabem o que a gente tá passando, essa é outra coisa.
Então, eu me lembro que eu fiquei 2 dias afastada e um colega brincou comigo, falou, e aí, hein, como é que faz pra tirar 2 dias? Ele não sabia, não é culpa dele, óbvio, né? Claro. Eu coloco nesse lugar. Eu teria feito a mesma brincadeira. Mas e essa folga, né? Aí eu escrevi um pouco assim as duas perderam, as pessoas xingam a Maíra Card. Coitada, ela tá super... É horrível perder, sabe? É um horror, a gente fica mal, até a gente entender. E eu falei, cara... Vou escrever. E aí escrevi e acho que é um processo de cura também, sabe? A gente, de alguma forma, vai... como é que eu posso dizer assim? Vai processando. Quando eu escrevo, eu processo o que aconteceu. Ai, que baita aprendizado. Eu não sei se tu teve perda, mas a perda é um negócio assim, ó. Eu não cheguei a ter perda, eu fiz 2... Eu considero que eu fiz 2 fertilizações, tá? A primeira, quando eu tinha só um embrião bom, que eu mandei pra biópsia e voltou. Tá com problema genético. Eu nem cheguei a implantar. E a minha médica, eu fiz tudo lá na Fertilitar. E a minha médica Ai, disse, conheço! Quem que era a tua? a Rafa. Maravilhosa. Minha amiga da Já vida. entrevistei, amo. Ela me disse uma coisa, que eu tava assim, vamos pra próxima! Já vambora! E ela disse, não, é um luto. Esse também é um aborto. Porque eu já tava contando os meses. Eu também. Vai nascer, hormônio. vai ser signo tal. A controladora também já tava organizando a vida, nananã. Eu não chorei naquele dia. Mas no dia seguinte eu chorei. Eu falei, não quero falar com ninguém, me deixa curtir esse momento, né? E aí deu 1 mês e a gente começou tudo de novo. E aí rolou. Mas foi muito louco. Eu acho muito louco, assim. Eu consegui daí 5 embriões. Uau! No final do processo, né? 5, sim, porque é um processo, né? E é hormônio e uma expectativa e uma questão fisiológica também, né? 5, mandamos para a biópsia. 4 masculinos com problema genético. O único bom, a Estelinha, feminino. E eu sempre achei que eu fosse ia ser mãe de menino. Olha que louco. E eu tô achando sensacional. Esse livro, Kelly, que tu citou, que é o da Laura Gutman, Maternidade. Encontro com a própria sombra. Com a própria sombra, eu achei assim, nossa. Eu tava esperando o momento certo pra ler, porque ele não é pra ler assim, desavisado, né? Depois que eu li esse livro e eu processei, assim, eu sou uma mãe de uma menina, porque eu achava que era muito mimizinha. Gente. Aí a fitinha, o lacinho rosinha. Ela ama rosa. Meu filho ama rosa. Meu filho ama rosa. Tudo rosa. É rosa, eu também. Tudo rosa. Compro tudo rosa. Eu pensei assim, ó, é um presente do universo pra eu. A gente começa a entender coisas, né? E eu acho me transformei tanto. Isso o Falando com o Coração nasceu um pouco depois da Estela pra eu me curar e eu não passar pra ela as minhas dores não curadas. E eu vejo já como eu mudei. E como eu já quebrei ciclos de repetição ancestrais. Kelly, pode parecer uma besteira que eu vou dizer, mas é que eu fiquei muito impactada. Esses tempos, ela acordou, a gente escovava os dentes, né? O cabelo, ela crespinha, assim, uns cachinhos, ela acordou com aquele cabelo assim. Ai, amor! Cheio. Ela se olhou no espelho pra escovar os dentes e disse assim, tô linda. Kelly, eu demorei quase 40 anos pra me acordar, olhar no espelho e dizer que eu tô linda. Eu sempre pensava, nem tô tão ruim assim. Até hoje, né? A gente pensa assim, nossa, Eu sempre tive pensamentos autodepreciativos. Faz muito pouco tempo que eu me olho no espelho e me gosto e digo, bom, a fotinho nós vamos fazer aqui com essa luz maravilhosa. Eu também. Posso levar essa luz É a comigo. luz, eu também. Deixa eu brilhar. Pra mim, tudo é luz. E eu achei incrível. Que incrível. Ela tem 2 anos. Isso é a forma como tu coloca pra ela. A gente tá, assim, precisando encerrar, tá? Já. Mas não, tu foi maravilhosa, tu foi abundante. Eu amo, eu falo com o coração, tu viu, né? Muito. Eu falo com o coração. Eu tenho uma pergunta que eu vou conectar um contexto com o outro. Porque eu amei que tu foi cobrir o Oscar. Sim. Né? Acho que assim, o Rio Grande do Sul inteiro estava amando. Tu estava lá nos representando. Como foi passar este período lá, deixando o Gabriel em Porto Alegre?
Guria, se eu disser não, foi ótimo, super tranquilo, é mentira, porque eu nunca tinha nem cogitado ficar mais de assim, nem 24 horas longe do Gabi. Me lembro do primeiro evento que eu tinha, que era o aniversário da Renata Lopretti, maravilhosa, gigante, pra mim, top do país. E eu falei pro Gabardo, vamos levar junto. Ele falou, tu tá louca, nós vamos pra São Paulo, pra uma festa. Como é que eu vou levar criança pra uma festa de noite num rooftop? Eu falei, não, mas eu não fico longe do meu filho, não existe isso. E aí eu comprei uma fortuna, uma passagem pra chegar ali naquele horário, pra ficar... Eu fiquei 2, sei lá, horas na festa, saí correndo pra ir pro aeroporto de madrugada pra chegar antes dele acordar. Louca total. Vá, louca. Não, aí teve o casamento do meu querido amigo Duda Garbi, 4 dias na Praia do Forte. Todos os meus amigos falam, pelo amor de Deus. Me lembro da Ari Leiva, esposa do Lucas Leiva, falar, deixa, vai curtir 4 dias. Gabi já tinha 1 ano, sei lá, mais de 1 ano. Vai curtir, deixa com a tua mãe, com a coisa mais segura. Nem, guria, comprei passagem pra minha mãe. E Praia do Forte, fortuna pra mim, pro Gabar, pra minha mãe. Falei, azar. Reservei hotel pra ela, pousada, o quarto. Minha mãe falou, o quê? Ir pra Bahia cuidar do meu neto? De graça? Mas é loucura. Eu não vou ficar longe do meu filho. Quando eu cheguei no casamento do Duda, tinha nenês. Eu falei, Gabardo, podia ter trazido ele. Ó, para. A gente entra. E ali também já tinha, né? Enfim, tudo isso pra contar que eu não cogitava. A RBS tinha me chamado pra projeto, pra interior do estado, pra fazer... Nunca, jamais. Aí eu acho que Deus olhou e falou assim, eu vou dar uma oferta que não tem como recusar. Eu já dei várias oportunidades pra essa aqui. Agora eu vou dar uma que não tem... Daí me lembro que eles chegaram assim, o que tu acha de cobrir o Oscar em Los Angeles? Como é que a gente diz não, né? Por uma proposta dela. E ele já tinha 2 anos. O Gabriel mama ainda no peito. Ainda, com 2 anos e quase 2 meses. E eu fiquei desesperada. E eu cheguei a pensar em dizer não. Mas eu pensei, cara... Achei que tu ia dizer, pensei em levar ele junto. Eu cogitei. Vou te falar por quê. Porque eu entrava em férias depois. Aliás, eu estaria de férias. E eu adiei... Eu fui para os Estados Unidos, né? Eu adiei minhas férias para poder cobrir o Oscar. E eu cogitei. Falei, o Gabardo estava de férias. Falei, vamos todos para os Estados Unidos. E depois a gente vai para Disney, como fomos. Aí eu falei, pelo amor de Deus, né? É uma cobertura que eu vou chegar morta. O fuso horário, eu tinha que entrar para o Brasil, para rádio, era 7 da manhã. O programa do Macedo, que é maravilhoso. Lá era 2 da manhã. Então eu não dormia. Porque de noite aconteciam uns eventos. Então eu ia dormir 10, 11 da noite e 2 da manhã. 11, 12, 13, 14. Era 3 horas de sono, 2. Então era uma cobertura que não tinha como. Daí Deus fez isso assim, ó. Vou botar ela nessa aqui. Que não tinha como dizer não. Mas seria só se fosse para Paris, mas igual não ia ter o Oscar. Brasil com chance de ganhar, Fernanda Torres, maravilhosa. Eu falei, tá bem, vamos. E falei pro Gabardo, ele falou, tudo certo. O Gabardo fez 1 milhão de viagens, o Gabriel tinha 1, 2 meses, o Gabardo foi pro Libertadores, ficou 4, sei lá, 2 semanas fora, ficou Copa América, 25 dias fora, eu fiquei sozinha com o neném, enfim. Ver tudo isso pra dizer que a culpa materna, quantos textos, culpa paterna, já leu algum livro sobre culpa paterna? Algum texto, não existe, né? Não tem, acho que nem existe no dicionário culpa paterna, porque não existe, enfim. Voltando pro Oscar. Eu vou abrindo abas aqui, né? Voltando pro Oscar. Então, acho que foi a oportunidade. E eu tinha feito uma viagem pra Brasília pra ganhar um prêmio, que também eu não fiquei 24 horas, eu podia a última passagem, a primeira pra voltar. E naquela eu chorei horrores. Eu chorei cada vez que eu vi uma criança. E nessa... eu saí, eu falei, vou viver esta experiência. Vamos embora. Mas falei com a psicóloga, né? Falei, querida, e se der uma ruim? Meu medo era ver ele na câmera, no vídeo, e ele chorar. Tipo, mamãe. Esse era o meu medo. Porque daí como é que eu ia ficar com esse peso de que eu fiz meu filho chorar de novo? De novo. Não é sobre ele, sobre mim. E fui e amei, guria. Eu tava tão entusiasmada, tapete vermelho, não sei o quê. Fui em todos os eventos, encontrei a Fernanda, tirei foto com ela. E aí eu tava com esse medo de ligar e ele sofrer, então eu não ligava, combinei com o Gabardo. Falei, vai me dando notícias, eu não quero ver se ele sofrer. Aí um dia eu falei, tá bem, hoje tô segura, eu vou ligar.
E liguei. E o Gabardo tinha ensinado pra ele, cadê a mamãe? Mamãe trabalhar. Ele repetia, mamãe trabalhar. E aí eu falei, filho, tudo bem? No vídeo ele falou, mamãe trabalhar. E eu falei, isso, a mamãe te ama. Como é que te ama? Eu falo, ti, ele, am. Ele não fala ama, ele fala am. Eu ti, ele am. E deu, tipo, 2 minutos e ele falou, tchau, mamãe, desligar. Guria. Eu fiquei assim, tchau, mamãe. E o Gabardo tentou meio que amenizar, fala com a mamãe. Ele, tchau, mamãe, desligar. E eu, querido, o que é isso? Porque, claro, ele tava na praia com os primos, com a avó, com o Gabardo. Ele tava se divertindo horrores, andando de bicicleta no condomínio, indo pro mar e coisa. Olhar pra tela era uma chatice, né? Então ele, tchau, mamãe, desligar. E aí foi um misto de tipo, e agora tô fazendo certo, né? Olha que legal, ele tá feliz, ele tá brincando. Tamo no caminho certo. Porque o grande lance é fazer com que eles não precisem da gente. Mas a gente precisa deles, né? Aí que tem a inversão. Então, acho que foi uma experiência incrível para entender e aprender isso. E aí, quando eu voltei, eu falei, e agora? O que vai acontecer? Cara, mamou igual, eu não não consegui desmamar ainda. Mamou igual, ficou feliz comigo, se divertiu e tal. Foi muito legal quando na volta, né? Eles ficam ali naquela emoção e tal. Mas eu acho que foi, assim, aquele tipo de proposta irrecusável que a vida me deu. Ó, estou te dando a chance de tu cortar com 2 anos, né, Débora? Olha só, tem várias mães que conseguem, que bom fazer isso antes. Eu demorei 2 anos para conseguir cortar o cordão umbilical e poder ser... Por isso que eu falei, né, voltando lá no começo, que aos poucos eu acho que eu vou voltando a ser, não necessariamente que eu era, porque a gente nunca volta a ser exatamente, mas me permitindo ter outras credenciais, outros predicados que não só a mãe do Gabriel. Maravilhoso. Adorei te escutar. Muito obrigada. Eu falo muito, né, gente? Desculpa, queria falar isso, é que eu amo falar. Tenho uma incontinência verbal, eu brinco com isso, porque eu adoro. E este tema, muito obrigada pela oportunidade, viu? Esse é um tema que eu me apaixonei e que tudo que eu puder falar e dividir das minhas experiências para, de alguma forma, ajudar outras mulheres, mães, sejam tentantes, sejam mulheres que sofreram perdas, mulheres que acham que nunca vão conseguir, ou mesmo os que já conseguiram, como eu, param com as 4 rodas para cima, eu acho que é uma grande oportunidade. Então, muito obrigada por me chamar e me permitir falar sobre. Sou eu quem agradece, fiquei muito honrada. Muito obrigada. As ordens, me chama, tá? Me chama que eu vou. Ai, adoro! Galera, encerramos. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.